E essa é uma das razões porque gosto da palavra lastro. Uma pessoa com lastro consegue dizer: eu não gostei dessa obra, mas reconheço sua grandeza. Eu gostei muito desta outra, mas reconheço suas limitações. Não compreendi esse autor suficientemente para julgá-lo. Não conheço esse assunto, preciso estudar mais antes de formar uma opinião. Observe como todas essas frases pressupõem uma coisa: o meu julgamento atual não é a medida definitiva do objeto. E talvez seja justamente essa capacidade que estamos perdendo. Agora podemos voltar ao começo e perceber um padrão. Se eu não consigo medir, não existe. Se não consigo demonstrar a superstição. Se não consigo compreender, não faz sentido. Se não me emociona, não é bom. Se é antigo, está ultrapassado. Se é novo, é progresso. Se minha época rejeita, é atraso. Se minha época aprova, é evolução. Se uma obra contemporânea me impacta mais, ela superou o clássico. Percebo o elemento comum? Eu. Minha experiência, minha época, minha sensibilidade, minhas categorias, meu conhecimento, meus valores. E pouco a pouco, sem perceber, o homem individual se torna a medida do mundo. Há uma ironia nisso. Nós olhamos para alguém que viveu há 3.000 anos e imediatamente conseguimos perceber. Ele era condicionado por sua época, mas olhamos para nós mesmos e pensamos: eu vejo as coisas como elas realmente são. Nós enxergamos o contexto histórico dos outros, mas temos enorme dificuldade para perceber o nosso próprio contexto histórico. Afirmamos que o homem do passado tinha preconceitos. Nos exaltamos por termos consciência. O homem do passado tinha superstições. Nós temos certezas. O homem do passado estava condicionado pela cultura. Nós estamos atualizados. Será? Talvez uma pergunta que seja importante de se fazer é: quais das minhas certezas parecerão absurdamente ingênuas para alguém daqui a 500 anos? Não sabemos. E justamente por isso precisamos dos mortos. Não para obedecê-los, não para romantizar o passado, não para imaginar que tudo que é antigo é verdadeiro. Os antigos erraram muito, mas nós também, e o futuro revelará isso. Porém, há algo extraordinário em conversar com pessoas que não compartilham nossos pressupostos. Homero viu o ser humano de um lugar, Aristóteles de outro, Agostinho de outro, Dante, Shakespeare, Machado de Assis, Dostoiévski. Cada um deles nos empresta temporariamente outros olhos. E quanto mais perspectivas adquirimos, mais capazes nos tornamos de perceber aquilo que nossa própria época tornou invisível para nós. A tradição não precisa ser uma prisão do passado. Pode ser justamente aquilo que nos liberta da prisão do presente. E isso vale também para a ciência. Não precisamos escolher entre ciência e tradição, entre razão e espiritualidade, entre conhecimento experimental e filosofia, entre antigos e modernos. Precisamos recuperar algo ainda mais sofisticado: a capacidade de distinguir. Que tipo de pergunta estou fazendo? Que espécie de conhecimento poderia respondê-la? Quais são os critérios adequados? Qual é o grau de certeza possível? Onde termina aquilo que sei? Onde começa aquilo que apenas suponho? E, principalmente, sou capaz de dizer não sei? Porque uma das maiores demonstrações de inteligência não seja possuir uma resposta para tudo. Talvez seja saber exatamente até onde nossa resposta alcança a verdade. A ciência pode explicar mecanismos cerebrais envolvidos no amor. Isso não significa que tenha esgotado o significado de amar. Pode analisar quimicamente uma lágrima. Isso não nos diz por que aquela pessoa está chorando. Pode estudar os processos neurológicos associados à contemplação de uma obra de arte. Mas isso não quer dizer o que é belo. Existem perguntas experimentais, históricas, filosóficas, morais, metafísicas. E inteligência talvez seja também saber,
não utilizar uma régua para medir temperatura. Não porque a régua seja ruim, mas porque ela foi feita para outra coisa. E talvez seja esse o erro que conecta tantas características aparentemente diferentes da nossa época. Transformamos ciência em cientificismo, progresso em presentismo, novidade em qualidade, juventude em superioridade, prazer em valor, opinião em conhecimento e experiência subjetiva em medida da realidade. Curiosamente, fazemos tudo isso enquanto nos consideramos uma sociedade extremamente racional. Talvez sejamos, mas racionalidade exige algo além de informação. Exige formação de juízo, exige repertório, exige critérios, exige capacidade de desconfiar, inclusive daquilo que parece evidente para a nossa própria época. Exige lastro. Talvez por isso uma criança ainda possa encontrar Heitor depois de quase 3.000 anos. Não porque Homero tenha antecipado os valores de 2026, justamente porque não antecipou. Ele nos chega de outro mundo, e apesar de toda essa distância, quando Heitor olha para Andrômaca, pega o filho nos braços e depois retorna à guerra, sabendo que aquilo poderá acontecer, ainda reconhecemos alguma coisa. Porque certas tecnologias envelhecem, certas teorias envelhecem, certos costumes envelhecem, mas algumas perguntas permanecem. O que significa coragem? O que devemos àqueles que amamos? O que vale mais do que a nossa própria segurança? O que faz de alguém um homem bom? Como viver diante da certeza da morte? 3.000 anos depois, continuamos tentando responder. Talvez seja essa a verdadeira grandeza dos clássicos. Eles não sobreviveram porque permaneceram atuais. Sobreviveram porque continuaram humanos. E talvez a postura intelectualmente madura diante do mundo seja muito mais humilde do que imaginamos. Uma ideia não é verdadeira porque é antiga, também não é verdadeira porque é nova. Uma afirmação não é verdadeira porque alguém a chamou de científica. Também não é falsa porque a ciência ainda não consegue examiná-la. Uma obra não é grande porque nos emociona. Também não deixa de ser grande porque ainda não aprendemos a compreendê-la. A realidade não começa onde começa o nosso conhecimento. A verdade não começa onde começa a nossa época. E o valor das coisas não começa onde começa o nosso prazer. Talvez crescer intelectualmente seja justamente descobrir isso. Eu não sou a medida do mundo. Minha época não é a medida da história, minha emoção não é a medida do belo, meu conhecimento não é a medida do real. E aquilo que desconheço não precisa pedir minha permissão para existir. Talvez a sabedoria comece exatamente quando deixamos de exigir que o mundo caiba dentro de nós e começamos a nos tornar grandes o suficiente para receber um pouco mais do mundo.